Bem-vindo ao canal. Aqui você tem informações sobre TV, cinema, arte, política, esporte. Se inscreva, curta e compartilhe. É um perigo. Todo crime é antidemocrático, assim como toda queimada ilegal é criminosa. E quem responde pelos efeitos disso é quem está na guarda, é quem está no turno, é quem é o responsável. Mas, como nós já estamos falando de coisas sem nexo do PT, vamos voltar agora com a ministra do Meio Ambiente. Numa conversa com jornalistas, a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, ela tentou explicar o aumento recorde do desmatamento na Amazônia para o mês de fevereiro e se justificou dizendo que foi uma espécie de revanche, mesmo em um período chuvoso. Ela ainda aproveitou para cutucar o governo anterior. Vamos ouvir por quê? Você merece também ter seu ouvido maculado. Não vou morrer sozinho tendo ouvido isso. Olha, estão desmatando mesmo no período chuvoso. É uma espécie de revanche às ações que já estão sendo tomadas na ponta. E vamos continuar trabalhando. Esse é o nosso objetivo. Nós não somos como o governo anterior, os dados são transparentes, as pessoas têm acesso aos dados em tempo real, exatamente para que a gente possa atuar de acordo com a gravidade do problema. Nesse momento, nós estamos identificando que tem uma ação criminosa, mesmo no período chuvoso, adiantando o desmatamento. Estamos nos preparando para fazer esse enfrentamento. Aí vocês viram um trecho do filme Star Wars. Meu Deus. Né? A revanche. Não, gente, é impensável, né? Só faltou ela falar, o Capês, que o Salles é que foi lá e fez isso com um isqueiro bique daquele pequeno. Acho que está na hora de parar de pensar que o brasileiro é idiota e que pode falar qualquer coisa porque vai engolir. Não é possível continuarem mentindo, falseando a verdade. Mas ela estava com batom de beterraba. Tava, né? Tava. Então, a questão é a seguinte, para você combater efetivamente desmatamento, precisa ter políticas efetivas de investimento, colocar radares, ativar o sistema CIVAM, fazer parcerias com satélites, colocar as Forças Armadas... Explica para o pessoal de casa o que é o sistema CIVAM. O sistema CIVAM é um sistema de radar que foi implantado desde a época do governo Fernando Henrique Cardoso, que integra uma série de informações na Amazônia, não só na Amazônia, do Amazonas. Pega Rondônia, pega Pará, pega Roraima, pega Amapá, pega uma parte do Acre. Esse sistema todo tem que monitorar. Sim, pega geral. Pega geral. Também vai pegar você. É importante que você tenha uma ação efetiva, da mesma maneira que a crise da tribo das comunidades indígenas e Yanomamis. Já paramos de falar desse assunto, quer dizer, daqui a pouco não vai ter mais exploração política do tema, não gera mais voto, não gera mais polêmica, não gera mais biombo para ocultar outras questões, já muda o tema. Não, como é que ficou essa questão? O governo tem que fazer políticas permanentes de investimento, permanentes de proteção. Agora fica esse discursinho, retomou o desmatamento, porque desmatamento não para com discurso, com palavra, com boa vontade. A Covid acabou. Para com ações efetivas. A Covid acabou. Com palavras, a Covid acabou. Sim, sim. Falou. Então, Capês, acho que uma coisa importante do que você falou aqui nessa frase, o CIVAM, por exemplo, que é um sistema extremamente interessante, foi criado no governo Fernando Henrique Cardoso. Lula 1, Lula 2, Dilma 1, Dilma meio, Temer, Bolsonaro. Então, de novo, nessas mesmas discussões, nós estamos em campanha eleitoral há muito tempo. Acho que o que você falou no começo do programa, precisamos parar com a campanha eleitoral. Nós não temos um programa, uma política pública de fato para o meio ambiente. E esse é o problema. Não se cura, apesar do Covid talvez ter acabado com palavras, Pavinato. Meio ambiente não, vai continuar tendo desmatamento e parece que foi o maior agora em fevereiro. Olha, nas ruas, o único programa concreto que eu tenho visto é o das moças lá, que fica lá na frente do Fórum João Mendes. Meio-dia, faça chuva ou faça sol. Aquelas que você passa e não olha, elas falam assim, não vai olhar não, pederasta. Elas falam assim pra gente. É o único programa concreto que eu vejo. Exato. Ô, Felipe, como você dizia antes, né? Bolsonarismo e lulismo como faces de uma mesma moeda.
essa teoria da Marina é a teoria do infiltrado jogado para o meio ambiente? Pavinato, primeiro ponto, para deixar claro, né, o reflexo da política ambiental em janeiro, em fevereiro e em março não tem como se imputar ao governo Lula. Com certeza é reflexo também da política ambiental falida do governo Bolsonaro. Até quando? Até quando a falha do Lula vai para o Bolsonaro? Agora, o segundo, eu já respondo essa pergunta. Agora, o segundo ponto que eu acho importante, né? Isso o Capês e Ricardo foram bem claros e eu concordo com eles. Né? O que falta no Brasil é uma política ambiental efetiva, tá? Por exemplo, o problema da Amazonas é um problema de regularização fundiária. Você tem que regularizar as terras da Amazonas para você poder cobrar do proprietário, né, a proteção da mata. Esse é o primeiro aspecto, né? E aquilo tudo ali na Amazônia, os donos são grileiros, não tem propriedade. Então, nesse aspecto, o governo Bolsonaro foi bom governo, porque ele iniciou um processo de regulação fundiária muito efetivo. E o Salles fez uma coisa boa, porque o Salles percebeu que não dá para você buscar a proteção da Amazonas sem desenvolvê-lo localmente. Então, quando ele criou aquele decreto dele de manejo florestal, né, o manejo florestal é uma forma de você desenvolver o local e, ao mesmo tempo, você proteger a Amazônia. Eu não estou me aguentando uma aqui. Você está rindo, né? Eu posso contar? Não, é que eu tenho uma aqui. Tá rindo aqui. Não, veio uma na minha cabeça agora muito boa. Muito boa. Então, se você lá, pela Lei Rouanet... Voltou a Lei Rouanet. Não, escuta essa. Se pela Lei Rouanet você investisse alguns milhões na Vanessa da Mata, você melhoraria o governador. É possível. Estaria aí uma solução. Você está inspirado. Você está inspirado. Ai, me desculpa, o Capês não achou graça nenhuma. Não, é o seguinte, eu estava atento. Eu estava prestando atenção porque eu achei mais graça no que o Felipe Monteiro falou até do que nessa sua muito bem-humorada e oportuna colocação. Que o Felipe disse que o Lula herdou o desmatamento do governo Bolsonaro. Então, como eu estou dizendo que a gente não pode ficar só na base do discurso, não pode. Mas Felipe, errado. Olha, Felipe, também, você sabe... Não. Sabe que área que foi desmatada em 2003, primeiro ano do governo Lula? 25.000,3 quilômetros quadrados. No segundo ano, 27.700. Depois caiu, melhorou. Desmataram 19 mil quilômetros quadrados. Então, não é questão que foi o governo Bolsonaro. Eu acho, na minha opinião, o Ricardo Salles, que eu conheço e respeito, teve um discurso inadequado. Sim. Uma postura inadequada. Teve. Agora, esse discurso que ele fez, errado, equivocado do ponto de vista político, potencializou muito mais a crítica de desmatamento, como se ele fosse o responsável por todo o desmatamento. Quando se combate desmatamento, não com discurso a favor ou contra, com ações efetivas que têm que ser tomadas. Não dá para dizer que foi o governo Bolsonaro que começou o desmatamento, que antes não tinha desmatamento. Desmatava-se um campo de futebol por dia. Quem falou que não tinha desmatamento? Você disse que o governo Lula herdou todo o desmatamento. Não, a política ambiental de fevereiro... A consequência do governo Bolsonaro. Isso é um problema do país. Mas você quer fazer passa de governo para governo. Tem um detalhe. Como é que você está dizendo que foi um governo específico? Tem que ser honesto, Capês. Espera aí, ó. Vamos por um detalhe. Eu estou com os dados, senhores. A maior série de desmatamento da Amazonas foi no governo Lula. Realmente, com a Marina Silva. Para um pouquinho. Ministro. Para um pouquinho. Ministro do Meio Ambiente. Espera um pouquinho. Minuto. Tiago, queria que ele repetisse. Como é que você falou? Quando você pega a série histórica, o maior desmatamento que teve foi quando o governo Lula pegou... Foi do governo Lula, você falou, tá? Governo Lula, exatamente, governo Lula. Então, Tiago, começamos a concordar. O Capês fazendo júri. Deixa eu explicar uma coisa para vocês, senhores. Essa técnica, Capês, um membro do Ministério Público experiente, isso é óbvio. Mestre do processo penal, referência na doutrina do processo penal, aplicando técnica de júri. Não, mas isso é dado público. Agora, deixa eu falar uma coisa. Te dou outro dado. Tá? Te dou outro dado. Eu não tenho dado, mas eu vou te dar um dado. É o seguinte, todas as atenções do governo... Eu tenho que concluir esse raciocínio aqui. Pode concluir. Não, mas é um detalhe importante, tá? É algo muito importante. Toda a atenção do Brasil está nessa região por causa dos Yanomamis. Ou seja,
Se os Yanomami se tornaram a crise humanitária que está levando um pessoal a crer que Bolsonaro cometeu o crime de genocídio, como é que deixaram passar? Que uma coisa tá ok, é natural, a série, o aumento do desmatamento, nunca, né, desde 2010 teve uma queda na série de desmatamento. A gente tem uma curva ascendente. Ele é até cíclica, ela é cíclica. Eu tô falando de 2010 para frente. Foi no governo Lula, mas depois eu tô falando de 2010 para frente. Tô falando de 2010 para frente, tá? É uma reta ascendente. Se é mais inclinada, se o ângulo é mais agudo, se é mais reto, mas a reta é sempre ascendente de 2010 para adiante. Mas nunca antes na história desse país, um começo de governo ficou focado tanto num assunto. Então, isso quer dizer que eles não estão de olhos tão abertos assim para a Amazônia. Não, porque é o assunto do... Passou-se janeiro inteiro falando disso. Se você aplica e implementa uma política pública em janeiro, o resultado vai vir em junho, julho, agosto. Não vai vir em fevereiro e março. Jamais virá um resultado em tão pouco tempo. Nós temos que parar com esse fla-flu, Corinthians e Palmeiras, Lula e Bolsonaro, Dilma e Lula, Dilma e Bolsonaro. O problema da Amazônia é grave. Sim, é grave. Ele é um problema permanente, incrustado, que não vai ser resolvido com um discurso ideológico. Nós temos que ter investimento, tem que ter projeto, tem que ter mas daí vem essa maluca, fala que tinha infiltrado lá. Não, ela viajou. Então, um infiltrado. Vem com essa conversinha de que teve infiltrado, que é revanchismo. Que papo furado, que molecagem é essa? O discurso dela foi infeliz. Que conversa que é essa? Foi completamente feliz. Mas é uma mentira isso. Que conversa que é essa? E aí, Daisy? Nossa. Então, às vezes eu tenho um pouco de ranço sobre alguns assuntos. No último programa a gente estava falando da CPI do 8 de janeiro. Você está causando ranço. Não, mas a gente estava falando da CPI, eu simplesmente larguei uma aqui, não vai ter jeito, mas acho essa questão ambiental, ela, assim, eu sempre acabo voltando um pouco para trás, porque eu acho que se a gente olha um pouco para o passado, a gente consegue entender o futuro, né? Não tem jeito. Mas essa questão ambiental, ela é problema no Brasil, ela começou muito forte desde que começaram as convenções ambientais mundiais, né? A primeira convenção de Estocolmo, em 1972, quando o Médici era o governante do Brasil, né? E ela sempre foi um problema muito generalizado, né? A forma como o Brasil tratou o meio ambiente. E realmente eu concordo com o Felipe. Passou pelo período da ditadura e a gente teve sempre problema do exterior em relação ao meio ambiente brasileiro, porque a gente sempre priorizou que o desenvolvimento industrial ele era sobrepujante ao desenvolvimento ambiental. Isso teve uma acalmada ali durante o governo Sarney, pasme, né? Depois Fernando Henrique Cardoso, mas o desmatamento mesmo, e aí o Felipe tem razão, ele só diminuiu no governo Lula, né? E a gente chegou aos menores índices históricos. Depois disso, e aí some-se e coloque-se nesse pacote o desastroso governo Dilma, o desmatamento foi aumentando e não parou mais e teve um índice muito ruim no governo Bolsonaro. Eu acho que essas políticas públicas ambientais, elas são urgentes, de novo, desde Estocolmo, 1972, e a gente não consegue parar para fazer uma avaliação em relação a isso ou estabelecer alguma política ambiental favorável. E não vai ser nesse governo Lula, porque o governo Lula, como a gente falou em alguns poucos momentos aqui do programa, ele está no embate com o setor agro e ele penaliza o setor agro como se ele fosse responsável por todo o mal da sociedade, sendo que de 2011 a 2020... o setor de indústria, ele decaiu 12%. O único setor no Brasil que mais cresceu foi o agro, que cresceu 25%, mas existe uma penalização que esse governo não vai estar disposto a resolver. Então, eu presto muita atenção no que o Capês e os guris falam aqui, sempre procurando, mas o Lula tem que sair do palanque, Não vai sair do palanque. E não vai ser nesse governo que a gente vai resolver a questão ambiental. Vide a briga que está acontecendo na Comissão de Meio Ambiente da Câmara dos Deputados, pela disputa da presidência dessa Câmara. Esse governo vai travar, sim, uma luta contra o setor agro e não vai resolver a questão ambiental. Eu corto meu braço se resolver. Se me permitirem, eu acho então que os deputados que se auto-intitulam oposição e que a essa altura ainda continuam oposição... 180. Uns 30, mas não, uns 30 deve ser. Assinaram. Começaram como oposição, uns 180, deve ter uns 30 agora. Pelo menos esses 30 que restaram, que fazem oposição, fiscalizem os dados de desmatamento que vão ocorrer nesse governo e comparem com o governo anterior.
Porque não dá para ficar nessa questão cosmética, superficial, de que fez um discurso bonitinho, protege a Amazônia. Fez um discurso mais agressivo, é contra a Amazônia. Que a palavra Quais são tem os dados poder, efetivos? Capês. A palavra tem poder. Capês, tem um ponto que eu acho que a gente tem que ressaltar aqui. A última alteração no Código Florestal ela foi aprovada em 2012. De 2012 para cá, o que a gente teve? Teve Brumadinho, teve Mariana, agora teve o desastre no Litoral Norte. Um ponto a ser discutido nesse governo e que eles vão se furtar dessa discussão é a alteração novamente no Código Florestal, porque a discussão que foi aprovada em 2012, ela foi turbulenta, ela foi prejudicial ao meio ambiente, e se a gente ainda está vendo esses desastres acontecendo, e aí não é culpa de governo nenhum, mas de mudanças climáticas extremas, essa discussão do Código Florestal ela é mais do que urgente, porque ela está afetando a sociedade civil, está afetando o meio ambiente, está afetando o agronegócio e está afetando as políticas internacionais e as políticas ambientais em relação ao meio ambiente. Sabe o que me desespera? Né? Falei lá, fiz homenagem ao Rui Barbosa. Sim. Se na época do Rui Barbosa ele já falava que as leis eram ruins, com gente do naipe dele legislando, hein? Qualquer alteração legislativa que você fizer, nós estaremos numa roça alçada. Logo depois da abertura democrática. Concordo com você, é um risco imenso. Merecia. E também concordo que vai provavelmente virar pauta. Mas não foi hoje, né, o centenário da morte? Hoje o centenário da morte, dia 1º Temos que ter de trazido o março. triunfo das nulidades. Tá? Não saia do canal sem sua inscrição. Curta e ative o sininho para receber novos vídeos. Compartilhe e ajude-nos a bater a meta de 1000 inscritos.